Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Laura e hoje eu vim com a palestra com o tema Emoção, Autoconhecimento e sua interligação com os canais vibratórios. Primeiramente, antes de falar de qualquer coisa a respeito desse tema, eu preciso definir para vocês o que é emoção. De acordo com Jung, emoção é antes uma reação aguda e psicossomática. Por que ela é aguda e psicossomática? Porque ela interfere nas nossas reações fisiológicas. Exemplo, você sente uma emoção, você não tem controle dela. Ela vai alterar o estado fisiológico seu. Ela é primitiva e você experimenta ela de forma aguda no corpo. E por que eu usei Jung como referência? A título de curiosidade, Jung e Freud, de acordo com os livros da linha psicológica de Joana de Ângeles, tanto ela como a equipe dela, vamos dizer assim, orientaram no plano espiritual antes da reencarnação de Jung e de Freud como seria o avanço da matéria que envolve o trabalho emocional, o trabalho psicológico. Então eles vieram com essa função. Além de ter essa função, eles tinham também a função de incluir a reencarnação nos processos psicológicos. Bom, continuando, vou falar também aqui, qual que é a diferença de emoção para sentimento? Então, nós falamos que a emoção ela age de forma aguda e ela causa grandes reações no nosso sistema fisiológico, diferente do sentimento, que todo mundo pensa que emoção e sentimento são sinônimos, e não são. Os sentimentos, eles são mais brandos, eles não são de tanta forma aguda, geram poucas alterações fisiológicas no nosso corpo. E o sentimento difere de pessoa para pessoa. Por exemplo, a maneira que eu sinto a dor pode ser maior ou menor do que o outro. Depende de vários fatores, seja fatores fisiológicos, fatores culturais. Por quê? Porque como eu interpreto esse sentimento é o que difere. A emoção, ela é involuntária, ela não é domesticada, ela é primitiva. Ainda para Jung, o indivíduo que se encontra nesse nível inferior de excesso de emoções não controladas, ele é incapaz de realizar qualquer julgamento moral. Por quê? Porque quando você está tomado de um sentimento, exemplo, como a raiva, você não pensa. Não acontece diversas coisas, tipo, pessoas que vão lá e assassinam outras pessoas, muitas vezes agiram no impulso, porque não estavam com o controle da emoção. Falando fisiologicamente, da onde que vem a emoção? Nós temos todo o cérebro que todo mundo conhece, né, que seria o encéfalo, toda aquela massa que nós temos na região da cabeça. No interior daquela massa, nós temos o sistema límbico. O que o sistema límbico faz? Através das nossas amígdalas cerebrais, sim, nós temos amígdalas cerebrais. Vamos deixar uma forma simples para vocês entenderem. Ela absorve através da visão, através do hipocampo, ela absorve aquela emoção, ela manda de forma impulsiva a resposta. De exemplo assim, você visualizou uma cobra, a cobra tá ali, você visualizou o corpo, já sentiu que é algo que pode machucar, que pode matar. O que a amígdala faz? Ela já reage, liberando os hormônios de noradrenalina, que faz você correr, que faz
o coração disparar, aumenta a oxigenação sanguínea, para que você consiga fugir ou enfrentar aquilo, entendeu? Então, as amígdalas, elas impulsionam. Aí, quando a gente pensa antes de reagir, por mais que você tenha aquela emoção desenfreada, aí a gente acaba utilizando o neocórtex, que é a parte frontal do nosso cérebro, que aí ali a gente consegue racionalizar o que nós estamos sentindo e em cima disso tomar atitudes mais sólidas e mais centradas. Então, é porque que a gente tem que treinar nossas emoções e sentimentos para que a nossa razão consiga falar um pouquinho mais do que um sentimento súbito, né? Outra coisa que a gente tem que falar é o ego. O ego, ele é mais do que o eu, ele é a junção das nossas lembranças, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, dos nossos comportamentos, que nos torna seres conscientes e pensantes. Isso é o ego. Então, muitas vezes nós temos que aprender, sim, a domar esse ego para termos mais autocontrole e sermos pessoas melhores, mais evoluídas, né? O que seria esse autocontrole? Exemplo, eu tive uma emoção muito forte, como a raiva. O que eu vou fazer? Eu vou identificar essa emoção e dentro dessa emoção eu vou ressignificar ela. Como assim ressignificar? Tá, por exemplo, eu fiquei com raiva do Joãozinho. O que está causando essa raiva? Por que está causando esse sentimento em mim? Tá, o que ele fez realmente justifica esse nível de raiva que eu estou sentindo? Ou estou agindo por impulso? Aí você pensa assim, tá, eu ficar com raiva vai mudar alguma coisa? Não, muitas vezes não. Então vamos tentar ressignificar. Eu sei que é fácil falar, difícil é colocar na prática. Então vamos tentar ressignificar aquele sentimento dentro da gente, tentando amenizar. Amenizando, você consegue racionalizar em cima disso. Outra coisa que a gente tem que tentar fazer é sempre nos questionar e em cima dessas questões nos dar autossugestões. Exemplo, que nem o que eu dei do Joãozinho lá. Às vezes ele não fez por mal, ou eu que não soube interpretar na hora, eu não estava num bom dia, num bom momento, como ele também. Ou seja, eu ressignifiquei. Então, tentar sempre se questionar diante das emoções que passam na nossa cabeça no nosso dia a dia. E isso auxilia no autocontrole, melhorando a nossa inteligência emocional, porque no começo é difícil você ficar se questionando, mas aquilo vira um hábito, e virando um hábito, você começa a ter mais inteligência emocional, que vai mudar em muitos aspectos da sua vida, porque não adianta você ter um consciente intelectual alto se você não tem uma inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela está interligada à inteligência racional, nos tornando um ser completo, porque somos alma, corpo e mente. Não tem como você, como que fala, dividir. Você é um ser completo, né? E como estamos nesse planeta, a busca da evolução, precisamos sim aprender a ter o autocontrole. De acordo com o Livro dos Espíritos, na subdivisão da pergunta 919, Allan Kardec pergunta: qual é o meio para se chegar ao autoconhecimento? Os espíritos respondem: se aconselha a interrogarmos a nossa consciência ao final de cada dia,
passando em revista o que fizemos e perguntar a si mesmo se não faltamos com compromisso ou cumprimento de algum dever, e se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Você fazendo essa autoanálise todo final do dia, você consegue ver quais foram as suas emoções naquele momento, no dia em si, no que talvez eu tenha errado. E amanhã, em cima desse questionamento, eu possa me tornar 1% melhor. E assim, decorrente dos dias que irão passando, eu aproveitando a minha encarnação aqui agora, porque muitos espíritos dariam de tudo para estar encarnado como nós, e nós muitas vezes não damos valor a esse privilégio que temos. A fila da reencarnação é grande. Eles também falam que devemos perguntar a nós mesmos o que estamos fazendo. Estamos praticando algo que nós censuraríamos se fosse com outra pessoa? Teríamos coragem de confessar a outras pessoas o que fizemos ou o que pensamos? Se nós entrássemos hoje no mundo dos espíritos, onde nada se esconde, teríamos medo de olhar para alguém? Por fim, pensarmos como podemos melhorar a cada dia. É isso que os espíritos, dentro da obra O Livro dos Espíritos, tenta nos ensinar. E ainda tem uma frase que se diz, que está dentro do livro, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Sempre coloque dentro de si que eu preciso melhorar um pouquinho a cada dia. Nós precisamos nos esforçar para sermos cada dia um pouquinho melhor. Erros nós vamos ter, nós somos humanos, mas podemos, em cima do erro, aprender e buscar nossa evolução. Ainda na leitura do Livro dos Espíritos, podemos concluir que todos nós somos passivos de erros, por sermos criaturas humanas em evolução. Porém, Deus, em seu infinito amor, nos deu, através da reencarnação, a oportunidade de aprender e nos tornarmos melhores. A oportunidade de perdoar, nos perdoar primeiramente, para sermos perdoados. Porque muitas vezes a gente erra, a gente pede perdão para Deus, mas nós mesmos não nos perdoamos. Sim, devemos liberar o perdão para nós mesmos. Devemos nos amar. Devemos cuidar de nós, para que possamos cuidar do próximo. Para Bezerra de Menezes, na sua psicografia A Viagem do Autoconhecimento, ele nos diz: se dá na leitura e aplicação da codificação de Allan Kardec que devemos ter em mente que aquele que deseja ser espírita tem de deixar muito da ânsia de ser compreendido, não pode ser hipersensível e não pode mergulhar nas suas suscetibilidades. Tem de ser realmente fraterno e compreensivo. Tem que ter em mente que estamos em um mundo de provas e expiações e que vamos passar por tristezas, enfermidades, que teremos falhas, traumas. Mas só assim conseguiremos nossa liberdade com a evolução. O que ele diz? Que nós, espíritas, não temos que buscar a compreensão dos outros. Pelo contrário, temos que ser fraternos, compreensivos com os nossos erros e os erros dos outros.
pois nós estamos na Terra, em um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para aprender e temos que ser fortes com os aprendizados que vêm no nosso dia a dia. Não importa se, putz, eu não vou aguentar. Não, você aguenta, vai com medo, vai rastejando, mas vai. Não desiste, porque é para o seu crescimento. E através, agora falando mais como que fala? Os canais vibratórios, né? Quando você tem o autoconhecimento, que devido a o seu questionamento diário de como está sendo minhas atitudes, os conhecimentos que vamos adquirindo, as nossas experiências diárias, você começa já a mudar o seu padrão vibratório. Porque quando você investe no autoconhecimento, você está mudando o padrão vibratório, você está tentando se tornar uma pessoa melhor. Consequentemente, você libera vibrações, atraindo espíritos na mesma sintonia que a sua e conseguindo auxílio na sua evolução, nos caminhos que você deve seguir. É como se fosse um rádio. Você está aqui, eu estou na frequência, exemplo, a frequência FM. Eu estou sintonizando com uma outra pessoa, um outro espírito que esteja naquela frequência. Você atrai espíritos afins, seja no mundo terreno ou no plano espiritual. Você atrai. E através dessa reorganização emocional que você está fazendo na sua vida, que você está buscando esse autoconhecimento, é que elevamos o nosso padrão vibratório. Joana de Ângeles nos auxilia com 7 itens que afetam a frequência vibracional. Ela coloca como primeiro os pensamentos, como eu acabei de falar. Tudo que você pensa, seja bom ou seja ruim, eles vêm para nós, você atrai. Então, se eu estou pensando mal de uma pessoa, esse sentimento vai vir para mim. Você atrai coisas ruins para você. Então, temos sempre que estar vibrando no amor. Eu sei que é difícil, é fácil falar, na prática é outra coisa. Mas devemos sintonizar no bem, na caridade, estarmos em oração, realizarmos a meditação, que é uma recomendação da Joana de Ângeles, porque através da meditação a gente consegue reorganizar nossos pensamentos, acalmar nossas emoções. A meditação, ela ensina nós a termos foco, tão fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Meditar não é somente igual a gente vê na televisão, que é sentar e ver mantras. Não. O fato de, exemplo, suponhamos como lavar uma louça. Se você tiver o foco completo de lavar apenas a louça e não pensar em nada e não fazer nada além de lavar a louça, você está meditando. Você realizar um exercício, uma simples caminhada, prestando atenção naquilo que você está fazendo, você está meditando. Você pescar é uma meditação. O que é a meditação? A meditação é você estar com foco em algo. Devemos aprender a ter o foco, que isso vai mudar as nossas vidas, porque tudo que você faz com foco, você faz com atenção, você não precisa fazer novamente. É extremamente importante meditar. Meditação é prática. Às vezes você pode pegar uma música que você gosta, deitar, relaxar e tentar não dar bola para os pensamentos que vêm.
e tentar focar naquela música. É para isso que servem os mantras. Tem gente que foca na respiração, tem gente que precisa fazer a meditação guiada para iniciar. Mas nós precisamos colocar no nosso hábito a meditação para nos encontrarmos conosco. Outra coisa que a Joana de Ângeles recomenda, que devemos avaliar as nossas companhias, assim como atraímos espíritos afins aqui na Terra, quando temos nossas amizades, as nossas companhias, a gente acaba sendo contaminado. Igual aquele antigo ditado que diz: me diz com quem andas que eu direi quem tu és. E é um fato. Se você anda com pessoas ruins, você acaba sendo influenciada pelo aquele padrão vibratório de cada pessoa que você está se relacionando no dia a dia. Nós somos resultados de quem convivemos, do que lemos, do que falamos, do que vimos. Isso Vygotsky, que na sua obra falava também, somos influenciados pelo meio. Então, devemos selecionar nossas companhias. Por exemplo, se ali você está num lugar que você, não querendo ser superior, mas onde você não está aprendendo nada, o que você está fazendo ali? Você tem que ir num lugar que auxilie a sua evolução, que estimule você se autoconhecer, você buscar o crescimento no seu dia a dia, na sua vida. Preste atenção nas pessoas que ficam dando conselhos para você, conselhos entre aspas, conselhos que não vai te edificar em nada. Pelo contrário, muitas vezes aquela pessoa pode estar com inveja de você, querendo destruir um relacionamento ou querendo passar a perna em você. Então, preste atenção nas suas companhias. Outra coisa que ela fala é sobre as músicas que nós ouvimos. Às vezes cantamos músicas, colocamos músicas na nossa casa com baixa vibração. Músicas que falam de morte, que falam de coisas ruins. O que ela vai trazer de bom para a nossa casa? Pelo contrário, ela vai baixar o padrão vibratório da nossa casa. E por que isso? Então, devemos prestar atenção tanto nas músicas, como ela também fala aqui, nas coisas que nós assistimos. Por que nós vamos assistir coisas que aparece inveja nas novelas, por exemplo, adultério, roubo, e diversas coisas ruins que nós vemos? Por que nós vamos colocar dentro da nossa casa? Porque enquanto estamos ali, já foi comprovado cientificamente que tem coisas que nós, a olho nu, não conseguimos ver, mas eles colocam na programação para influenciar e controlar você. Então, devemos selecionar muito o que nós assistimos e o que nós ouvimos. Outra coisa que ela colocou é o nosso ambiente, seja o ambiente de trabalho, seja a nossa casa onde nós ficamos. Devemos tentar manter organizado e limpo para manter a vibração, uma boa vibração do local. Devemos, no nosso ambiente, realizar o evangelho no lar, para que, se tivermos alguns irmãozinhos presentes, eles possam ser auxiliados, a casa ser auxiliada e o padrão vibratório estar sempre elevado. Devemos também prestar atenção no que nós falamos. Muitas vezes somos viciados em reclamar, em fazer drama, em fazer fofoca. E quando você reclama, você não atrai coisas boas para você. Devemos ter pensamentos sempre positivos. E se por acaso apresentarmos
pensamentos negativos que às vezes pode até ser vir de irmãozinhos que às vezes estão perto da gente, estão tentando nos influenciar, você tenta substituir por coisas positivas. Você pode primeiro falar assim: esse pensamento está cancelado, cancelado e cancelado. E colocar: eu só tenho pensamentos positivos e benevolentes. E pensar em um pensamento contrário que seja positivo daquele que você pensou. E assim, com a prática, a gente vai reorganizando nossos pensamentos e nossas palavras, porque a palavra ela tem energia. Então, se você fala uma palavra que tem uma energia ruim, você vai estar emanando uma energia ruim. Então, devemos sempre colocar palavras positivas, com sentimentos, porque quando a palavra associada ao positivo com um sentimento, ela é potencializada. Outra coisa, devemos ser grato. Acho que em Mateus, eu não me lembro direito, onde ele diz mais ou menos assim, eu não sei as palavras corretas, vou falar do meu jeito. Quando você é grato, mais lhe será dado. Quando você é ingrato, tudo que lhe tem lhe será tirado. É mais ou menos assim que está na Bíblia. E devemos ser grato a Deus porque nós podemos andar, nós podemos falar, nós podemos ver, nós somos perfeitos, nós temos casa para morar, alimento para comer, água para beber, temos um ar para respirar, temos o convívio da nossa família, temos saúde. Muitas pessoas nesse momento não têm. É que nós esquecemos de olhar ao redor e só pensamos em nós, somos egocêntricos. Então, seja sempre grato, agradeça. Antes de qualquer prece, agradeça a Deus, porque se você está fazendo essa prece, é porque Deus deu a oportunidade de você ter mais um dia para viver. Então, em meio, às vezes, às circunstâncias que não estão bem, ou que você está passando por dificuldades, provações, pense que você tem um Deus amoroso que está ao seu lado, assim como a espiritualidade superior, para te auxiliar. E assim você passar por mais um obstáculo. Por fim, eu concluo essa parte com uma frase de Chico Xavier, onde ele fala: melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos.